Sejam bem-vindas ao Devocional Superando a Solidão. Aqui quem fala é Karina Chagas e é um prazer ter você aqui comigo. Dia 8. 4 etapas da dor. Primeiro, choque e negação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, 5 ao 6. Depois de passarmos por uma experiência trágica, quase sempre entramos em um tipo de dor. Em geral, esse processo possui algumas fases, algumas etapas, e nós iremos observá-las, algumas dessas etapas, algumas dessas fases, a fim de que possamos compreender melhor o que nos acontece quando passamos por elas. De modo também que, ao passarmos por elas, possamos extrair, obter o maior benefício dessas vivências, dessas experiências. E a primeira etapa que eu quero compartilhar com você é sobre choque e negação. Normalmente essas são as primeiras reações verificadas quando uma tragédia, quando uma perda acontece. Deus as usa como uma proteção contra a completa devastação emocional. Choque é quando algo atinge a nossa mente ou as nossas emoções com um violento e inesperado golpe. Na realidade, o choque é uma reação de proteção já embutida em nós. Isso nos permite um tempo suficiente para nos ajustarmos aos poucos à mudança ocorrida. Também evita que encaremos a realidade nua e crua de uma vez só. Antes de avançarmos no processo, precisamos dispor de um novo estado mental. Assim, essa reação inicial, que denominamos choque, nos proporciona um tempo para desenvolver essa nova maneira de pensar e ver a vida e o nosso futuro. Para ilustrar isso, considere os amortecedores de um automóvel. Eles são projetados para proteger o veículo dos impactos provocados pelos buracos na estrada. Sem eles, os componentes estruturais se romperiam com facilidade, dada a violência dos golpes desferidos nas rodas durante o percurso. De forma semelhante, isso também nos acontece. Estamos viajando pela estrada da vida e a maioria não espera encontrar buracos e grandes desníveis durante o percurso. Portanto, nunca estamos prontos para receber os impactos que nos atingem ao passarmos por eles. Nossos amortecedores internos, divinamente instalados, absorvem a severidade do golpe, até que possamos reajustar e adaptar a nossa mente para aceitar a brusca mudança nas condições da pista. A atuação do amortecedor pode durar alguns minutos ou até mesmo algumas semanas. No entanto, se esse período se estender demasiadamente, algo está estranho. O impacto ou choque emocional saudável é como se fosse, na verdade, uma anestesia temporária. Assim, não podemos permanecer por um longo período sob seu efeito. Temos de prosseguir. O choque nada mais é do que uma fuga temporária da realidade. Porém, se adquirir contornos permanentes, pode levar a sérias consequências. Uma amiga uma vez passou por uma fase devastadora. Lembro-me do que ela disse na ocasião. Deus me falou para prosseguir, portanto, estou me apresentando para trabalhar. Ela revelou que se sentia um pouco insegura quanto à realidade do trabalho que poderia oferecer naquela situação. Mas sabia que seria um desastre para sua vida caso se entregasse à apatia que a perseguia e buscava tragá-la. Certo dia, ela perdeu tudo o que considerava ser importante em sua vida. O sentimento que se apossou dela naquele momento foi: que proveito há na vida? Por que tentar construir algo? Ela sabia que se quisesse sobreviver ao golpe, teria de enfrentar aqueles sentimentos com uma ação positiva. Quando você é sacudida pelo vendaval de uma perda trágica, de uma situação devastadora, como cristã, você deve reconhecer a divisão entre a alma e o espírito. Mesmo em tempos de tragédia, é preciso discernir entre nossas emoções humanas e a verdadeira direção dada pelo Espírito Santo. E eu quero te dizer com isso que você tem capacidade de se levantar e ter uma ação positiva diante desse cenário que você está vivendo hoje. Você não precisa se entregar ao choque, à dor, à solidão, porque Deus te deu condições de se levantar. Você vai precisar enfrentar a situação.
Você vai precisar olhar para a situação e ir para cima dela, não recuar. Deus te deu essa capacidade, Deus te deu essa habilidade de se levantar. Você pode, minha irmã, você consegue. Você tem força para isso. Que seja uma pequena força, mas já é uma força. Você pode, você consegue. Você não precisa ficar do estado como está, da maneira como está. Você pode se levantar e você pode mudar a sua realidade com a ajuda do Espírito Santo, aceitando o convite do Espírito Santo. E ele te convida a se levantar. Ele te convida a se levantar nessa situação e começar a marchar em direção à situação, declarando a bênção, declarando a vitória, olhando para cima, olhando para Cristo, se apegando nele e crendo nele. Ele te capacita, ele te habilita, ele está com você. Mas você precisa reconhecer também o que está acontecendo, discernir o que está acontecendo e não se entregar, mas se levantar. Eu quero falar um pouco sobre a negação. Negação é o ato de se recusar a encarar a realidade, o que em geral pode causar enfermidades mentais e emocionais em vários graus. Preste atenção. Deus está te dando condições de se levantar. Mas se você se recusar a se levantar, se você se recusar a encarar a situação, você estará num processo de negação. Você estará negando o próprio Espírito Santo que está te dando capacidade, estrutura e força para se levantar. Deus nos equipou com seu Espírito a fim de que sejamos capazes de enfrentar as realidades, de agarrar na mão dele, de andar junto com ele, embora esteja passando por vales sombrios. Ele nos dá capacidade de superar todos os obstáculos. Todos os obstáculos nós podemos superar. Em Cristo, nós podemos superar. Com o Espírito Santo de Deus habitando em nosso interior e zelando por nós. Nós podemos repetir até mesmo as palavras do rei Davi. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas, de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Mesmo quando a morte faz cair uma enorme sombra sobre a nossa vida, podemos ter esperança. Ao falar em esperança, pense novamente sobre Sadraque, Mesaque, Abednego na fornalha em chamas. Embora tenham sido atirados numa fornalha aquecida 7 vezes mais do que o costume, o Senhor estava do lado deles naquele momento. O Senhor estava ali, naquela situação, naquela fornalha junto com eles. Sempre que estivermos passando por momentos de situações difíceis, podemos encontrar coragem. Nós encontramos coragem na palavra de Deus. Assim como Deus estava com aqueles jovens hebreus no interior da fornalha em chamas, protegendo-os para que saíssem de lá sãos e salvos, sem um fio de cabelo sequer chamuscado, Ele também estará conosco em qualquer situação que viermos a atravessar ao longo da nossa vida. É da vontade de Deus que enfrentemos a realidade. É da vontade de Deus que passemos por elas e saiamos vitoriosas, seja qual for a realidade. Encarar a realidade é extremamente difícil em alguns momentos e doloroso também, porém fugir das realidades é muito mais penoso. Não fuja das realidades, não fuja do que você está sentindo. Não corra, se levante, enfrente, encare, porque Deus está te dando condição para isso. Você não precisa se entregar à solidão. Encare esse sentimento. Discirna por que está acontecendo isso. Isso está vindo da onde? De mim, do meu interior. Isso está vindo do mundo espiritual. De onde está vindo? E comece a pedir a Deus a estratégia para se levantar cada vez mais. Entregue os teus caminhos ao Senhor. Confia
que Deus está com você, passando nesse processo, passando nessa situação. Existem as etapas, existe o choque, e às vezes o choque nos protege, nos ajuda, faz com que a nossa mente se recupere, mas nós precisamos aprender a olhar para o lado bom das coisas, porque sempre tem uma coisa boa, embora diante de uma situação ruim, a gente pode extrair algo bom também. Não se negue. Não se negue a resolver o problema, não se negue a enfrentar o problema, porque o Senhor está com você. O Senhor está te garantindo que está com você e você precisa se levantar. Se levante no meio desse processo, minha irmã. Se levante e seja cheia do Espírito Santo. Se levante, não se renda, se levante. Em nome de Jesus, Ele te capacita, Ele te dá força, Ele te dá coragem. Receba a força, receba o ânimo, receba a coragem, receba a ousadia do Espírito Santo. Se levante. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E eu te espero amanhã para o nosso 9º dia do devocional Superando a Solidão.